Olá, tudo bem? Esse pensamento, nós somos salvos pela graça, somente pela graça, é um pensamento incompleto, porque a Bíblia fala, nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Então a fé é fundamental. Podemos imaginar que a fé é a resposta do homem em relação ao oferecimento de Deus, a salvação pela graça. Então é importante crer, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer está relacionado com a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé que nós temos no sacrifício de Cristo. Porém, o Tiago ele fala que a fé sem obras é morta. Eu penso que é por isso que dizem que Martim Lutero ele dizia que o livro de Tiago era como palha. Dizem que Martim Lutero acreditava que o livro de Tiago nem deveria estar escrito na Bíblia. Se é assim, se Martim Lutero pensava isso mesmo, é porque Martim Lutero entendeu a justificação pela fé. Porque Martim Lutero, ele praticava as obras para ser salvo. Ele fazia enorme sacrifício. E tudo que Martim Lutero fazia ainda era pouco. Porque ele acreditava que o seu sacrifício não conseguia atingir o alvo que ele imaginava que seria uma espécie de compra da salvação. E deve ser por isso que Martim Lutero não gostava do livro de Tiago. Porque o livro de Tiago, ele fala sobre as obras, ele fala que as obras são importantes. Exatamente aquilo que Martim Lutero dizia. É claro que a compreensão do Evangelho, a gente entende completamente diferente de Martim Lutero. Porque o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos para as boas obras. Porém, Tiago ele fala que a fé sem as obras é morta. E ele fala que a justificação é também pelas obras. Tem um verso aqui que ele fala, aqui no verso 24 de Tiago, capítulo 2, ele fala: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Parece que Tiago ele contradiz totalmente o Evangelho, dizendo que nós não somos justificados somente pela fé, mas também pelas obras. E ele fala aqui no verso 26, ele fala: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago fala assim, tudo bem, nós somos justificados pela fé, mas uma fé sem obras é morta. Essa fé que não tem ação, ela de nada vale, segundo Tiago. Segundo o escrito de Tiago, o Abraão, ele não foi justificado somente pela fé. Fala aqui no verso 31, aliás, 21 de Tiago 2, ele fala assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu no altar o próprio filho Isaque? Então, segundo Tiago, Abraão não foi justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Somente quando Abraão ele ofereceu Isaque em sacrifício, então foi somente nesse momento que Deus disse para Abraão: agora eu sei que você crê em mim, ou que você me ama, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Então a gente percebe que a fé de Abraão ela só foi consumada quando existiu obra. Tiago fala também que crê em Deus, crê que Deus é poderoso para nos salvar, até os demônios acreditam nisso. Por isso que a fé sem obra, segundo Tiago, ela é inoperante. Segundo o escrito de Tiago, a fé, as obras é um exercício da fé. Ele fala aqui no verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
É interessante que quando aqueles 4 amigos do paralítico, eles descem aquele seu amigo paralítico perante Jesus, eles fazem todo aquele esforço, ele carrega o paralítico até Jesus, contra todas as circunstâncias ali que naquele momento. E Jesus falou assim, e está escrito que Jesus viu a fé deles. Como que Jesus viu a fé deles? Através da ação. A ação daqueles homens mostrou a fé que eles tinham em Cristo, que eles tinham em Jesus. É nesse ponto que Tiago está falando. Porque quando a pessoa tem uma fé que não leva ele à ação, essa fé que o cristão tem é uma fé, podemos dizer que é um cristão ateu. Ele acredita em Deus, mas essa crença que ele tem em Deus não leva ele a tomar decisão, ou não leva a pessoa à ação. Interessante que se fala até da oração. Oração tem que haver também oração, ação. Isso está ligado. E a gente sabe também que, no final das contas, o julgamento será pelas obras. Quando você vê as 7 igrejas ali de Laodiceia, Jesus fala, conheço as suas obras. Jesus não fala, conheça a sua fé, mas conheça as suas obras. Por isso é importante as obras. As obras mostram a fé. O apóstolo Paulo fala sobre as obras da lei. As obras da lei é o que Martinho Lutero fazia no início. Ele fazia tudo para ser salvo, tentando comprar a salvação. São obras da lei. Porém, as obras da fé é diferente. A pessoa que é salva, ele pratica as obras, porque ele é uma pessoa salva. Porque como está escrito no livro parece que é Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos para as boas obras.